Amém, irmãos? Peço perdão porque hoje a gente começou um pouquinho atrasado. Hoje nós vamos concluir o que nós falamos na semana passada, Efésios 6, falando do princípio elementar da armadura de Deus, que às vezes a gente não percebe, que é a oração. Efésios 6, e por isso eu tirei um estudo só para falar sobre esses versículos 18 ao 20, porque às vezes nós focamos nas peças da armadura e nos esquecemos dessa peça elementar, que é a oração. Verso 18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então perceba a importância da oração nessa batalha espiritual. Não só a oração pessoal, mas a oração pelos irmãos em Cristo. E também por mim. Nós sabemos, o apóstolo Paulo sabia que o fator elementar de uma pregação é o poder do Espírito Santo. E muitas vezes na obra de Deus nós somos tomados pelo sentimento de egoísmo. Como assim o sentimento de egoísmo? Vou dar só um exemplo. Hoje eu estou aqui pregando e às vezes a pessoa que não vai pregar não sente essa responsabilidade como se fosse dela e vive o seu dia como se à noite não tivesse um serviço a ser prestado como corpo de Cristo, somente porque essa responsabilidade não lhe está sendo imposta. Não, esse não é o sentimento de um cristão. O cristão, ele deve se preparar para o culto o dia todo. E eu não devo orar pela pregação só quando eu vou pregar. Isso é o quê? Egoísmo. Eu não devo me preparar para a pregação só quando eu for pregar. Isso é o quê? Egoísmo. Ser corpo de Cristo é justamente ter esse sentimento que todos nós somos um. É por isso que Paulo diz, e também por mim, ele pede oração. Nós devemos orar, irmãos, para que tudo que seja feito na igreja, seja feito como igreja. E é por isso que pessoas estavam ceando indignamente na igreja de Corinto, porque elas não estavam vivendo como corpo de Cristo. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E nós vamos falar hoje sobre esse princípio elementar da fé cristã, a oração. Eu acredito que todos nós, para começar de mim, temos muito a falar com Deus. Temos muito a dialogar com Deus. Não somente apresentar a Deus nossos anseios, nossas preocupações, nossos desejos, nossos planos, mas precisamos também ouvir os planos de Deus para as nossas vidas, do próprio Deus. Ouvir o maravilhoso conselheiro, que é Cristo. E, em primeiro lugar, irmãos, o que é oração? Oração é o ato de se comunicar com Deus e agir conforme a sua vontade. Jesus disse: a casa do meu Pai é casa de oração. Ou seja, a igreja é um lugar de se comunicar com
com Deus. A igreja é um lugar de se relacionar com Deus. Por isso que Jesus disse que 2 homens foram ao templo com um propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. A oração, muitos teólogos dizem isso, ela é a respiração da alma. Assim como o nosso corpo precisa respirar para estar vivo, a nossa alma precisa estar em oração secreta para estar viva espiritualmente. É o sinal vital de vida espiritual, é a oração secreta. Ímpios e falsos cristãos não oram em secreto, porque no secreto, no coração dos ímpios, existe uma voz que diz: não existe Deus. Por mais que exista uma profissão de fé com os lábios, no coração, aquele que não foi regenerado, ele tem essa voz dentro dele: Deus não existe. É o que chamamos também de ateu funcional. É aquele que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então, a oração em secreto acontece quando o nosso coração é trocado. E quando a fé, que é um dom de Deus, coloca essa certeza no nosso coração. Ao passo que no coração do nécio, como está no Salmo 14, verso 1, existe essa voz: não há Deus. No coração do regenerado, existe uma voz que brada: existe um Deus. O único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Isso é a fé. A fé dá essa certeza no coração do cristão. Ela é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Por que, irmãos, é importante orar? Porque aquele que ora em secreto, aquele que separa momentos a sós com Deus. Um momento desse, irmão, pode salvar o seu dia. John Bunyan dizia: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente irá encontrá-lo no resto do dia. Somente um ato de você colocar um fundo de oração, dobrar os seus joelhos ou orar da forma que você se sentir melhor e conversar com Jesus ao começar o seu dia, tenha certeza que isso pode salvar o seu dia espiritualmente. Aquele que ora, o pastor do passado dizia isso, ele para de pecar. Aquele que cultiva uma vida de oração em secreta, ele para de pecar. Mas aquele que peca secretamente, ele para de orar. Porque esses dois elementos não podem conviver em harmonia no mesmo coração: oração e pecado. Ou o pecado tira a oração em secreto da sua vida, ou a oração em secreto tira o pecado secreto da sua vida. Por isso que, por quê? Porque o vetor que flui a oração é o Espírito Santo. Assim como o sangue corre nas nossas veias, e sem o sangue estar fluindo nas nossas veias, o nosso corpo não sobrevive, nós não temos saúde. Se uma artéria entupir, nós podemos ter um AVC, nós podemos infartar. Assim também, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a nossa oração não vai fluir. Nós não sentiremos prazer na oração, porque o vetor que faz a oração fluir é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras. Onde nós vemos isso, por exemplo? Ana, quando estava orando para que Deus abrisse a sua madre na porta do templo, que Samuel pensou que ela estivesse bêbada, mas na verdade ela estava cheia do Espírito Santo, com gemidos
inexprimíveis. Esse versículo não está falando de falar línguas que ninguém entende. Está falando de sentimentos, impulsos, lágrimas que nós sentimos, que não vem de nós mesmos, mas vem de outra pessoa que está dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Então, a grande questão, irmãos, é: Deus ouve todas as orações? São todas as pessoas que clamam a Deus e Deus atende? Que às vezes nós desprezamos esse privilégio de orarmos e sermos atendidos por Deus. São todas as pessoas que oram e Deus atende? Não. Provérbios 1 fala de pessoas que na hora da dor, na hora do sofrimento, vão clamar e Deus não vai socorrer. Quem aqui se lembra da história de Jonas? Quando os marinheiros começaram a clamar, cada um ao seu Deus, eles tiveram resposta da parte de Deus? Não. Porque Deus não ouve todas as orações. Vamos abrir João 9. O cego de nascença, quando ele foi regenerado, ele compreendeu isso. Deus não se relaciona com todas as pessoas. Não são todas as pessoas que oram e Deus atende. O pastor deu exemplo ontem de uma pessoa que se diz ateu, mas na hora da morte, na hora que o bicho pega, na hora que o avião está caindo, na hora que a pessoa está lá na quimioterapia, gemendo no câncer, sentindo dor, sofrendo, a quem ela clama? Por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Porém, irmãos, nós precisamos entender isso, que orar é um privilégio dos filhos de Deus. Orar é uma riqueza. João 9, verso 31. João 9, verso 31. Vamos ler a partir do verso 24. João 9, a partir do verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. O cego de nascença respondendo aos fariseus: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe: pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, ele é, e contudo me abriu os olhos. Verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Perceba, esse homem que foi curado por Jesus aprendeu essa crucial lição de teologia. O verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. O que significa isso? Deus não tem relação com quem está vivendo em aberta inimizade com Ele. Então, é muito perigoso essa frase: Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus falou ao meu coração. Por quê? Porque Deus é santo. E Ele fala, mas Ele não tem relação com quem está vivendo na prática do pecado. O que Jesus fala em Mateus 7:23, no término do Sermão do Monte: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vocês que viveram na prática do pecado. Jesus diz: eu conheci vocês um tempo e depois vocês me abandonaram? Não.
Jesus diz: eu nunca conheci. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aquele que está vivendo na prática aberta, aquele que está vivendo em pecado, não está em comunhão com Deus, porque Deus é santo. Ele não tem comunhão nenhuma com o pecado. E o pecador arrependido é aquele que foi salvo do pecado. Ele não é salvo no pecado. Jesus não salva aquele que está vivendo na prática do pecado. Ele salva aquele que confessa e deixa o seu pecado. Mas pelo contrário, é o que diz o cego de nascença, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Então, não são todas as pessoas que oram e Deus atende. Provérbios 28:9, nós não precisamos ir, mas Provérbios 28:9, vocês já ouviram, todos nós já ouvimos diversas vezes, diz que aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é o que? Abominável. É uma oração que ofende a Deus, pois é uma oração de alguém que está vivendo em pecado e declarando ter um relacionamento com Deus. E isso faz o quê? Isso profana o nome de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos em circunstâncias adversas e tudo que está faltando para que essa circunstância adversa se resolva é uma oração. Já dizia um puritano do passado que a distância entre o problema e uma solução é a distância entre o joelho e o chão. No sentido de que uma verdadeira oração, quando você verdadeiramente está na presença de Deus, essa oração transforma tudo. Se não mudar a circunstância, muda você. Nós temos vivido o grande mal do século, que é a ansiedade e a depressão. E porque cada vez mais as pessoas estão ansiosas e depressivas por conta da falta de comunhão com Deus, por conta da falta da oração. Então, esse princípio, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Oração. A oração tem um poder muito maior do que possamos imaginar. Ela tem um poder de transformar e curar muitas áreas da vida humana. Por isso que ela é o melhor remédio. Uma verdadeira oração, ela transforma tudo. Vamos abrir em Filipenses 4:6. Eu acredito que os irmãos conhecem essa passagem. Filipenses 4, verso 6. Esse versículo, irmãos, ele é um remédio para todos os nossos problemas. Esse versículo ele deve ser usado nos menores e nos maiores problemas que você enfrentar na sua vida. Esse versículo ele deve ser usado em tudo que trouxer preocupação ao seu coração. Qualquer necessidade, qualquer temor, qualquer problema, qualquer angústia que você tenha, que você esteja passando, esse versículo ele é uma chave que abre uma porta no céu. Esse versículo ele é a solução. Verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é que Paulo diz aqui? Não fique preocupado com nada. É isso que ele quer dizer. Por mais que você esteja enfrentando um problema que esteja além das suas forças, que esteja fora do seu alcance de resolução, esse problema não deve ser motivo de ansiedade no seu coração.
ele deve ser transformado em oração. Ele deve ser um vetor que vai te motivar a orar. Em tudo. Olhe como a Bíblia é precisa. Em tudo. Em tudo. Não esconda nada de Jesus. Eu e você devemos contar a Jesus tudo o que se passa no nosso coração. Todos os nossos problemas, todos os nossos medos, nós temos que contar primeiramente a Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Ou seja, Deus quer que você conte para Ele. Deus sabia que Adão tinha pecado, mas Ele queria que Adão contasse a Deus o que tinha acontecido no jardim. Então Deus quer que você faça com que Ele conheça os seus problemas, as suas angústias, aquilo que traz ansiedade ao seu coração. Ele quer que você apresente a Ele. Verso 6 ainda. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições. O que é uma petição? É um pedido. Não é pecado, irmãos, pedir a Deus, ainda que seja algo que seja até constrangedor para um pecador pedir a um Deus santo. Você não pode deixar de pedir a Deus, porque uma das coisas que Deus quer do seu povo é sinceridade. Você quer ver um exemplo? Davi. Quando Natan repreende a Davi, porque ele pecou, adulterou com Betseba, assassinou Urias, Natan fala com Davi: ô Davi, se estivesse te faltando algo, o que é que você deveria fazer? Pedir a Deus. E ele faria o quê? Ele te daria. Essa necessidade que você sentiu, você apresentava a Deus. Não foi Ele que te tirou de pastor de ovelhas do seu pai, que te fez rei. Não foi Ele que te deu tudo. E você acha que Ele não iria te suprir? Então, nós temos que tomar cuidado quando não pedimos tudo a Jesus. Se existe algo que você acha que precisa, você deve apresentar a Cristo. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, aflitos, desesperados, precipitados, porque nós não estamos levando os nossos problemas, as nossas necessidades até a presença de Jesus. Não estamos contando a Ele tudo. As vossas petições pela oração, pela súplica. A súplica é um pedido com clemência, é um pedido mais forte. Você não deve desistir do que você está apresentando na presença de Deus com ações de graças, porque a oração ela tem esse poder transformador de te dar contentamento na presença de Deus. A maior maravilha de se entrar na presença de Deus não é o que você vai adquirir lá, mas é a própria presença de Deus, é o próprio lugar onde você vai estar, na presença de Deus. Só o fato de você estar nesse lugar, você já recebeu a maior bênção, que é Deus. Se você perguntasse para Enoque, Enoque, qual é a maior bênção que você tem? Seus filhos, sua esposa, seu trabalho? Enoque diria: não, a maior bênção que eu tenho
é porque eu ando em comunhão com Deus. E Enoque andou com Deus, caminhou com Deus. Enoque viveu em comunhão com Deus e Deus o tomou para si. Enoque vivia na presença de Deus. E é isso que nós devemos, essa vida que nós devemos viver em comunhão com Deus, na presença de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças, porque é a presença de Deus que vai colocar no nosso coração contentamento, gratidão, arrependimento, constrangimento, convicção de pecados. Às vezes você estava pedindo algo que você pensava que era bom, mas aí você entra na presença de Deus e pela incomensurável graça, Deus te mostra que aquilo que você pensava que era bom é um caminho de morte. E você sente alegria em Deus não te dar o que você pensava que era bom até entrar na presença dele. Porque a presença dele te mostrou que o que você estava pedindo era a causa da sua morte. Não foi isso que aconteceu com Asaf? O que Asaf começou a pedir? A prosperidade dos ímpios, a saúde dos ímpios, a beleza dos ímpios, o vigor dos ímpios, a riqueza dos ímpios. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, o que foi que Deus mostrou a ele? Que aquilo que ele estava pensando que era bom, era um caminho de morte. Porque Deus mostrou a Asaf o fim da vida humana. Então, o Espírito Santo levou Asaf a chegar à seguinte conclusão: Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios. Num piscar de olhos, subitamente, eles desaparecem e são condenados ao inferno eterno. Então, ele disse que ele agiu, sabe como quem? Um animal embrutecido, quando ele estava desejando a prosperidade dos ímpios. Por isso que é importante entrar na presença de Deus. Porque na presença de Deus em oração, nossos valores são transformados. O que você acha que fez Moisés desprezar as riquezas do Egito e valorizar o sofrimento junto com o povo de Cristo? A presença de Deus. A presença de Deus mostrou para Moisés que aquilo que ele pensava que era riqueza era pobreza. E aquilo que as pessoas pensavam que era pobreza era riqueza. Comunhão com Deus. Imagine, Deus falava com Moisés face a face. Moisés viu Deus passar pela fenda de uma rocha. Ele viu as costas de Deus, ele viu a glória de Deus, porque ele sentiu essa presença maravilhosa de Deus que transformou os valores dentro dele. Deus transformou Moisés por dentro. É o que ele disse a Nicodemos: você precisa nascer do alto, ser transformado por dentro. É como o apóstolo Paulo. Qual foi a evidência da conversão de Paulo? O que foi que tranquilizou o coração de Ananias quando Jesus mandou Ananias ir até Paulo? Ele está orando. Ou seja, você não vai se encontrar com um homem violento, você vai se encontrar com um homem dócil, porque a presença de Deus em oração transformou o interior dele. Você vai se encontrar lá com o irmão Saulo. Não é assim que ele se apresenta a Paulo? Primeiro, quando ele viu, ele já viu logo que aquele homem não era violento. Com certeza, Paulo, o semblante de Paulo estava passando paz e serenidade. E ele já chega falando: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou até você. Porque Saulo já era uma nova pessoa. Ele já estava na presença de Deus. E o mais triste é quando nós agimos como o filho pródigo.
temos tudo na presença de Deus e trocamos a presença de Deus pelas bolotas de porcos, como fez Sansão. Sansão era um homem que tinha tudo na presença de Deus. Tinha o poder do Espírito Santo, tinha comunhão com Deus, era um escolhido de Deus, era um nazireu, tinha pais abençoados, mas ele desprezou isso tudo e foi viver como um corpo distante de Deus. E todos vocês já sabem o sofrimento que Sansão passou a sofrer por conta dessa decisão de se afastar da presença de Deus. Por isso que nada compensa, irmão, se afastar da presença de Deus. Verso 7. E a paz de Deus, olha o que acontece em oração, a paz de Deus. Você pode estar na pior circunstância do mundo, humanamente falando. Quando você ora de verdade, Deus enche o seu coração de paz. Como você acha que Jesus se levantou da oração do Getsemane em paz? Ele se encontrou com Judas e recebeu o beijo de Judas em paz. Ele foi até ao Sinédrio em paz, porque ele estava cheio da presença de Deus, sendo ele o próprio Deus. Mas ele nos dá essa lição. Como é que ele enfrentou esse momento difícil? Ele orou. Ele se derramou na presença de Deus, que excede todo o entendimento. É uma paz que não se explica através da razão, porque não é uma paz circunstancial, é uma paz sobrenatural. A paz de Deus é assim. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela depende somente da presença de Deus. Guardará o vosso coração. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é isso? Oração em secreto, a presença de Deus. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A presença de Deus. O lugar mais seguro, o único lugar seguro onde nós podemos estar, irmãos, é na presença de Deus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque a oração cria essa guarda na nossa mente, porque é na nossa mente que o pecado é produzido. Se a nossa mente estiver nas coisas do alto, a nossa vida vai ser uma vida pura, uma vida santa. É o que diz o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A presença de Deus, ela faz isso, ela faz uma faxina na nossa mente. Ela expulsa os pensamentos impuros. E a presença de Deus, ela traz pensamentos puros, pensamentos santos. Ela tira a malícia do nosso coração, a maldade do nosso coração. E, irmãos, para concluir, eu não quero demorar, até porque eu não quero competir com o Sambão aí do lado. Todas as batalhas, irmãos, do povo de Deus em geral e dos filhos de Deus em particular são travadas em oração. Eu vou repetir: todas as batalhas do povo de Deus em geral e dos filhos de Deus em particular são travadas em oração. E é assim até hoje. Nós, enquanto povo de Deus, temos batalhas gerais. Por exemplo,
o avanço do reino de Deus, a presença, atuação e operação do Espírito Santo na igreja, a pregação do Evangelho na igreja, a frutificação dos irmãos na igreja, a santificação, a autenticidade das conversões na igreja. Isso tudo são batalhas que são travadas em oração. Nós estamos numa batalha enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Uma batalha que deve ser travada em oração. E dos filhos de Deus em particular. Ao passo também que cada um aqui em particular tem seus problemas pessoais, tem suas aflições pessoais, suas angústias pessoais, e saiba que essas batalhas não serão vencidas com a inteligência, com o dinheiro, com os amigos, com os familiares. Essas batalhas pessoais também são vencidas em oração. Então, tanto os problemas gerais do povo de Deus, quanto os problemas particulares dos filhos de Deus, são vencidos em oração. Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos por um motivo: pela forma com que ele orava. Lá em Lucas 11, verso 1, os discípulos não pedem a Jesus: Mestre, ensina-nos a pregar, como João Batista pregou, mas eles perguntam: Mestre, ensina-nos a orar, como João ensinava os seus discípulos a orar. E então Jesus aplica a oração dominical, porque os discípulos viam que quando Jesus orava, emanava de Jesus um poder sobrenatural. E eles entenderam que o segredo, o segredo do ministério de Jesus era a sua vida de oração. Por isso ele não caía em tentação. Ele andava em vigilância e oração. Mas ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém com a diferença: ele nunca pecou, porque ele estava sempre vigiando e orando. E ele não caiu em tentação. E é para ele que eu e você devemos olhar, para não cairmos em tentação. E eu separei aqui, para a gente concluir bem rápido, algumas orações sinceras na Bíblia, para a gente só ler antes de concluir o nosso estudo. E eu espero que Deus nos dê momentos a sós com Ele, onde possamos nos derramar da presença dEle. Mateus 14:30, uma oração sincera de Pedro, todos nós conhecemos. Mateus 14, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando Pedro viu o vento contrário, ele teve medo. Ele estava andando sobre as águas, mas ele tirou o olhar de Jesus e colocou o olhar na força do vento. Então ele começou a submergir. E começando a submergir, gritou. Então aqui nós vemos uma oração sincera. Na oração, Deus não quer palavras bonitas. Ele quer um coração compungido, um coração quebrantado, um coração que não deseja mais cair no mesmo poço,
não quer cair mais no mesmo pecado. Ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, uma oração que prontamente é atendida, porque é uma oração feita de todo o coração. Porque Pedro buscou e encontrou o socorro de Jesus? Porque ele buscou de todo o coração. Daniel, vamos ver lá em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. A partir do versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. É a melhor coisa que eu e você podemos fazer, sabia? Tomar essa atitude aqui de Daniel. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Perceba que Daniel aqui está se colocando no plural. O pecado dele e o pecado do povo, ele apresenta diante de Deus como se fosse o mesmo. O que é isso? Amor. Sofrer não só pelo seu pecado, mas sofrer por ver um irmão que está cego no seu próprio pecado. Por quê? Esse irmão não sabe, mas você está conseguindo ver que ele está preparando armadilhas para si mesmo. Ele não sabe que ele está se auto-sabotando. Daniel capítulo 9. Verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Na oração de Daniel não existe o que? Hipocrisia. Senhor, a gente se afastou, Senhor. E a gente precisa voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar a te dar prioridade, voltar a orar como orávamos, voltar à prática das primeiras obras, voltar a evangelizar, voltar a ter paixão pelas Escrituras. Nós precisamos, Senhor. Não queremos fingir. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. O que é isso? Humilhação. Daniel está se humilhando. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos
rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Será que nós já reconhecemos isso? Que muitos sofrimentos que nós passamos hoje é consequência do que nós plantamos no passado? Eu vou fazer uma confissão boba aos irmãos, mas que Deus me deu uma maravilhosa lição essa semana sobre plantio e colheita. Alguns meses atrás, quando eu fui estacionar o carro, eu dei uma encostadinha em outro carro e eu fui embora. Eu não procurei o dono do carro que eu encostei para falar: ô, meu irmão, eu dei uma encostadinha no seu carro, me perdoe, como é que eu faço para me acertar com você? Não, eu capei o gato e fui embora. Anteontem, tem uns 3 dias, eu estava em casa, o carro estava estacionado e algum abençoado quebrou o retrovisor do meu carro todo. E ele me avisou? Não. E na hora que eu comecei a questionar por que isso estava acontecendo, me veio na mente: isso é colheita do que você plantou. Lembra aquele dia? Nem eu mais lembrava disso, mas o Espírito Santo faz a gente lembrar. Lembra aquele dia que você encostou no carro, que você conhece o dono, sabe quem é o dono, que você fugiu? Lembro. Então, dessa mesma forma, estão agindo com você. Porque o que você plantar é exatamente o que você vai colher. É isso que Daniel está mostrando aqui. Não existe outra expectativa. Você vai colher amanhã exatamente o que você está plantando hoje. Se você está plantando desobediência, tenha certeza que muito sofrimento lhe espera. Se você está plantando obediência, muita graça lhe espera. Muita alegria lhe espera. Vou voltar aqui, minha pica deu uma voada. Ele confirmou a sua palavra, verso 12, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, olha o que Daniel fala: todo esse mal nos sobreveio. Faça uma reflexão da sua vida, tudo que você já sofreu até hoje. Quando Jesus se encontrou com um homem que viveu 38 anos à margem do tanque de Betesda, quando Jesus curou aquele homem, Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Ele diz: quero. Então levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem que vivia há 38 anos na margem do tanque de Betesda, esperando, crendo numa falsa fé que um anjo viria, moveria as águas e ele seria curado. Jesus aparece a ele, é curado. Jesus cura ele, e quando Jesus se encontra com ele no templo, o que é que Jesus diz a ele? Você já sofreu tanto, agora curta um pouquinho a sua vida. Vai ali tomar um açaí, bastante chocolate. Agora chegou a hora de você curtir um pouco. Você já sofreu 38 anos. 38 anos no tanque de Betesda. Mas não. Jesus disse para ele: cuidado, você está sã, mas vá e não peques mais, para que não suceda algo ainda pior. Imagine como ficou a mente daquele homem. Rapaz, eu já sofri tanto e eu posso sofrer mais.
e muito mais. Porque Jesus estava falando com ele do inferno. 38 anos não foi tempo, meu filho, é o que Jesus estava falando com ele. Não foi tempo, 38 anos. Imagine quantos natais, quantos réveillons, e ele na porta do tanque de Betesda. Agora imagine uma eternidade no inferno. O que é eternidade? Essa palavra tem que estar na nossa mente, principalmente quando a gente for pregar o Evangelho, para não se envergonhar dele, nem ser uma vergonha para ele. O que é a palavra eternidade? O que significa isso? Algo nunca mais terá. Então o que Jesus quis dizer para esse homem é: você sofreu 38 anos, e se você voltar a viver em pecado, aí é que vai ficar ruim, porque você vai sofrer infinitamente mais. Assim como as glórias do céu são infinitas, os horrores do inferno também são infinitos. Concluindo, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. A questão, irmãos, não é o sofrimento. A questão é como você tem reagido ao sofrimento. Porque Daniel aqui confessa: Senhor, a gente tem sofrido pra caramba, mas tem um diagnóstico ainda pior do que o nosso sofrimento. A gente não está implorando o teu favor. O que significa isso? Não estamos nos humilhando. E a ideia é que a disciplina de Deus deve fazer o que conosco? Produzir arrependimento, quebrantamento, humildade, pobreza de espírito, para que a disciplina exerça o seu propósito. Mas, quando vem o sofrimento e nós não mudamos, aí a situação é ainda pior. Porque não é normal se acostumar com um sofrimento que não é o sofrimento que glorifica a Deus. Não é normal. Não é normal sofrer o tempo todo por desobediência. O normal é o sofrimento da obediência. O normal é o sofrimento quando você está fazendo a vontade de Deus. Para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Verso 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. E eu pergunto, irmãos, que nós temos obedecido à voz de Jesus? Nós temos obedecido à voz de Deus? Ao menos nós temos escutado a voz de Deus. Por que Jesus dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque na maioria das vezes nós estamos tão insensíveis, com o coração tão endurecidos, que nem escutamos a voz de Deus, nem percebemos que é Jesus que está do nosso lado. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus estava do lado deles e eles não perceberam. Jesus teve que dizer: honestos e tardios de coração para crer no que os profetas anunciaram. Não convinha que o Cristo padecesse segundo as Escrituras e ao terceiro dia ressuscitasse? Então Jesus passou a explicar para eles, na lei, nos salmos e nos profetas, que ele era o Cristo, e daí então o Senhor abriu o entendimento deles e eles viram que era Jesus que estava diante deles. Então eles se arrependeram quando eles perceberam que o ardor no coração deles não era o ardor do perfume de Paulinho, mas era o ardor do Espírito Santo. Não foi assim que um comentou com o outro? Porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava para a gente das Escrituras?
Isso é ouvir a palavra de Deus com o coração. Não só com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Então, irmãos, eu acredito que todos nós aqui, até seu Edson, tem muita aflição. E cada aflição que eu e você temos é uma porta aberta para uma oração. Você chega em casa, você pega uma lista, você pega uma folha de papel e uma caneta e lista todos os seus problemas e coloca do lado deles igual oração, 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 oração. As contas a pagar, oração. A conversão dos entes queridos, oração. Tudo, tudo, tudo. O matrimônio, oração. Relacionamento com os pais, oração. Relacionamento no trabalho, oração. Tudo, tudo, tudo. Toda a aflição deve ser motivo de oração. E orar com a mesma intensidade de Jacó no Vale de Jaboque. Orar como se não existisse mais nenhuma outra saída que não seja a oração. E quando nós não fazemos isso por bem, Deus faz com que a gente faça isso por bem, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Mas quando ele faz por bem, com a mão dele, dói. Porque ele vai tocar na nossa ferida, mexer na nossa vida, para a gente olhar para o lado, olhar para o outro e dizer: é Jesus, agora eu só tenho a você. E agora é de verdade. Não foi assim com Jacó? Quem estava no percalço dele? Esaú. E ele se viu o quê? Acurralado, ameaçado, amedrontado. Por isso que ele orou com aquela intensidade, porque ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Então, se nós não nos dedicarmos à oração de todo o coração por bem, saiba que nós temos um Pai que vai nos fazer orar por bem também. Mas o quanto antes a gente aprender a lição, menos sofrimento teremos na nossa vida. Você pode, tem até um vídeo de Spurgeon que fala sobre isso. Você pode obedecer como Sansão ou como Paulo. Você pode sofrer o sofrimento da obediência, ou você pode sofrer o sofrimento da desobediência, que é um sofrimento duplo. Sansão, além de ficar cego, virou motivo de chacota dos filisteus. Fizeram uma festividade, e quem era o povo da corte? Sansão. Mas Deus fez com que ele orasse diante daquela imensa humilhação, e Deus transformou maldição em bênção. Porque o cabelo de Sansão voltou a crescer, o Espírito do Senhor se apossou novamente de Sansão, e mais matou Sansão na sua morte do que na sua vida. E Hebreus 11 diz que ele fez isso pela fé. Então que Deus nos ajude a invocarmos ao Senhor de todo o coração, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos orar. Corrige, Senhor, o nosso coração para que possamos estar corretamente na tua presença, Senhor. Senhor, abençoa cada irmão e irmã aqui dessa noite, Senhor, com a tua paz, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, Senhor, com a tua graça os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão
mortos espiritualmente, Senhor. Concede vida. Que o teu amor, Senhor, possa ser sentido no meio do teu povo. Tira todo espírito de discórdia, de dissensão, de contenda, Senhor. Ajuda-nos a enxergar a presença do mal, querendo trazer confusão, Senhor. Sendo que a tua casa é uma casa de oração, Senhor. Nos despede em paz, Senhor. E nos ajude, Senhor, a termos uma vida de oração na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Graças a Deus. Amém, irmãos. Então, o seu irmão, cumprimento santo. E não se esqueça de orar e vigiar.